Olá, paz e bem. Damos continuidade às nossas queridas reflexões, porque a Bíblia é essencial para todos nós. Damos continuidade à reflexão de Mateus, ou em Mateus 11, 28, que chamamos de um convite irrecusável, que diz o seguinte, repetindo: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então nós estamos refletindo sobre esse reflexo, ou melhor, esta ajuda de Jesus sobre o nosso cansaço, sobre as nossas cargas. Nossa segunda parte hoje vai ser sobre sobrecarregados na vida de cada um de nós. O que é sobrecarga? Sobrecarga, sabemos todos nós que é sobrepeso que pesa sobre cada um de nós. Imaginemos um veículo que só tenha potência para se colocar 1.000 quilos e aí o dono vai e coloca 1.500, 2.000 quilos. Claro que vai acontecer alguma coisa de indesejável com aquele veículo e, quiçá, com a vida de quem vai dirigindo. Mas passemos para refletir a respeito das nossas sobrecargas. A gente viu que os sobrepesos sobre nós, os nossos cansaços podem ser físicos e emocionais. Nós temos um mundo doente, nós temos um país doente. Há muitos anos atrás, eu estudei uma estatística que dizia que no Brasil, 85% das pessoas sofriam de doenças psicossomáticas, ou seja, a mente atrai para o físico doenças, moléstias. E como nós somos um todo em função da vida, esta é a melhor definição que eu já vi sobre pessoa. O que é uma pessoa? É um todo em função da sua existência. Daí nós não podemos afetar uma parte que automaticamente afetará a outra. Então, as nossas sobrecargas emocionais refletem no físico e nós achamos algumas estatísticas que não são nada animadoras em relação aos nossos excessos de cargas emocionais. Repito aqui o que já foi dito na live anterior, algumas partes afetadas de nós, palpitações cardíacas, ficamos ofegantes, ficamos sem saber o que fazer. Vale salientar que nós somos seres dotados de sensibilidade. Nós sentimos, nós sofremos com as dores emocionais e automaticamente espirituais. Problemas de estômagos. Eu já ouvi de médicos que diziam que 80% dos problemas estomacais são trazidos por emoções mal resolvidas. É sério, não é? É seríssimo. Porque não podemos viver sem preocupação. Lembro-me sempre, já disse isto aqui, o que está lá na imitação de Cristo. Ninguém vive sem preocupação, mesmo que seja rei ou papa. O rei tem a preocupação de administrar.
o Papa tem a obrigação e a preocupação de administrar a espiritualidade do mundo e das pessoas. Nós e quaisquer outros líderes religiosos carregamos nas nossas costas, por vocação, por chamado, estas preocupações. O que é que temos mais aqui? Quando o corpo ultrapassa a capacidade de processar informações, acontecem estas coisas. Novamente, sobrecarga, insônia. Quantas vezes por um problema familiar, e eu me incluo porque eu sou pessoa, somos pessoas, um problema familiar, a gente anoitece e amanhece e não concilia o sono. É sobrecarga emocional. A hipertensão, já falamos dela quando falamos do cansaço físico, que poderá alterar a questão emocional e trazer hipertensão. Dores no corpo, já falamos, mas a parte emocional também traz. Existem os doentes imaginários, existe até uma peça clássica de Molière que traz esse título, O Doente Imaginário. Naquela época, sem a psicologia consolidada como ciência, ele já tratava deste assunto. Os hipocondríacos inventam doenças. Eles se sentem doentes, se fazem doentes e ficam doentes. Dores por todo o corpo, gastrite, baixa imunidade e por aí vai. Ou seja, o que afeta o físico, afeta também a emoção. Uma pesquisa feita em maio, agora, deste ano, pela SBPC, Associação Brasileira de Psiquiatria, mostrou que cerca de 89% dos 400 médicos psiquiatras destacaram o agravamento de quadros de saúde mental. Não é fácil, as estatísticas não são nada animadoras. Pacientes que desenvolvem doenças mentais que não dão conta, especialmente por conta da pandemia. Um médico amigo meu disse, olha, chega 2, 3 casos aqui, é o que me acompanha, o médico que me acompanha, de casos de diabetes. Não há estudos científicos, porém, a gente imagina que seja a instabilidade, a insegurança, não sei se vou morrer, não sei se estarei vivo amanhã, não sei se perderei parentes. Então, isto tem afetado a saúde mental, ao ponto de trazer doenças, não só diabetes, mas moléstias outras, tipo depressão, que falaremos também sobre ela daqui a pouco. Veja bem, meus irmãos, 86% dos brasileiros têm algum problema de transtorno mentais. Eu fico pensando, meu Deus, qual é o meu? Geralmente a gente não vê, são os outros que veem e que percebam. 86% de brasileiros têm algum problema mental. E aí a gente fica se imaginando como curar estas pessoas. Nós que somos religiosos, o nosso foco primeiro é a religiosidade, a espiritualidade, a prática religiosa. E também fazendo estes estudos eu fiquei perplexo, porque saiu recentemente uma estatística dizendo que apenas 7% de brasileiros praticam alguma religiosidade. É estarrecedor. Deixe-me ver se eu acho aqui quem divulgou esta pesquisa.
O IBGE, 7% da população não tem religião, não se declara religiosa. Quando a gente sabe que há estudos que dizem, que falam e que pregam que a religiosidade ajuda na restauração física, colabora com a restauração material e espiritual, a prática religiosa, a comunhão com Deus. Veja bem, meus irmãos, então são estatísticas recentes e seríssimas para que a cada dia mais nos apeguemos ao sagrado, nos apeguemos ao convite do Senhor Jesus. 37% da população tem estresse severo. E aí a gente observa morte no trânsito, feminicídio, tudo aí. Eu não estou falando nenhuma novidade, os irmãos já sabem. Mas isto está estatisticamente estudado e provado. As pessoas estão sem norte. Muitas pessoas estão sem rumo. Não vale generalizar, porque toda generalização é burra. 59% das pessoas estão em estado severo de depressão. Meu Jesus crucificado e abandonado. 59%, quase a metade da população brasileira. E aí o que é que nós vamos perceber? Quem lida com a área clínica, eu lido isso através das minhas profissões, lido com isto. Então o que é que acontece? Estas pessoas fazem uma coisa chamada encontro com o nada, que estudando Søren Abel Kierkegaard, existencialista cristão dinamarquês, maravilhoso, ele assevera que as pessoas, quando estão sem Deus, elas se encontram sem nada. É a náusea dita por Sartre. Eu li aquele livro na minha juventude e eu fiquei doente, porque não há perspectiva para nada, entendeu? A grande tese dele é que a essência, não, a existência, a carne, o osso, a nossa porcaria que somos precede a essência que é Deus. E a gente vai lendo, data vênia, me desculpe, eu passei mal lendo este livro. É o encontro com o nada. E o encontro com o nada leva mais a quê? A perda da razão de ser. Se acaba projeto de vida, se acaba a noção de saúde, se acaba a noção de família. E o que resta é a pessoa querer sair correndo sem rumo de estrada fora. Para fazer o quê? Não sabemos. Alguns se jogam diante de carros, caem em cima de barreiras, Eu não quero ser profeta das desgraças, meus irmãos, mas eu quero alertar aqui para que estejamos conectados com o convite do Senhor Jesus. Vinde a mim todos nós que somos cansados, que somos sobrecarregados, para que não cheguemos ao último estágio, que é o suicídio. Isto aqui são estudos sobre depressão que fiz na cadeira de aconselhamento clínico pastoral. O professor não trabalhava mentira, ele trabalhava estatísticas do nosso mundo
e muito especialmente do nosso país. Todos os que estáis cansados e oprimidos. E ele aqui conclui que será objeto de outra live. Tomai sobre vós o meu jugo. Vamos estudar o que é jugo. Não estudar não tem essa pretensão, vamos refletir. E aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Ninguém foi mais manso do que o Cordeiro de Deus. E achareis descanso para as vossas almas. Aleluia, meus irmãos, que coisa maravilhosa. Porque o meu jugo é suave, ele repete, e o meu peso, meu fardo é leve. Aqui há uma ênfase textual para dar, já falamos sobre isto, da importância daquelas palavras que o Senhor Jesus está nos afirmando. Por hoje ficamos por aqui, meus irmãos, mas fiquemos em alerta de ir ao convite de Jesus, que é irrecusável. Se quisermos sobreviver neste mundo, neste Brasil, que apenas 7% se declara com alguma ligação com o sagrado. Não precisamos falar muita coisa, porque os irmãos veem pelo noticiário o que acontece. E o mal maior é a falta de Deus, a falta de transcendência, a falta do sagrado na vida de todos nós. Temos que orar, temos que rezar, temos que ser missionários para que Deus aconteça nestes corações que causam pena, tão necessitados da sua divina presença. Paz e bem, meus irmãos, e até a próxima.